Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cirurgia Vascular Periférica, não é bicho de sete cabeças. Meu nome é Irangama Filho, sou cirurgião vascular e através desse canal a gente quer levar um pouco mais de conhecimento a vocês sobre a doença vascular periférica, sobre a cirurgia vascular, como se comportar diante de certas situações, tanto aos colegas que são médicos e que trabalham na medicina, mas não são da nossa especialidade, quanto a enfermeiros, técnicos de outras especialidades, e pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais da saúde, tá? Para que vocês conheçam melhor, orientem melhor quem você ama, quem você gosta, quem você conhece, quem você precisa ajudar, tá certo? Então, vamos falar hoje sobre o que é pé diabético, noções do pé diabético, por que tem esse nome de pé diabético e não diabético inteiro, tá? E assim vocês podem ajudar outras pessoas. Tá? A questão é o seguinte: diabetes ela é uma entidade extremamente importante dentro da medicina porque ela engloba todas as especialidades. Então, não importa qual especialidade a pessoa tem, ou até se não tem, são os médicos generalistas ainda, o colega está no PSF, porque todos são extremamente importantes em dar apoio a esse paciente. Toda a enfermagem conhece muito bem a necessidade que esse paciente tem. Tá? Muitos chegam com ferimentos e tal, com dosagens de glicemia extremamente alteradas, danos visuais e por aí fora. A diabetes é extremamente importante no conjunto, dentro da nossa área na vascular, como vem a questão do doutor, a circulação do paciente não está boa. Realmente, no caso do diabético, ela é crítica nesse aspecto, porque a gente precisa intervir o quanto antes e dar a noção ao paciente que o cuidado que ele deve ter é para toda a vida. Não existe um momento do qual você vai se livrar do cuidado. Minha taxa da diabetes estava em 200, hoje em dia está em 99, beleza, mas o cuidado você tem que ter, porque há danos que ficam, há alterações que permanecem, mesmo a taxa ficando baixa, certo? Então, qual taxa é essa que todo mundo fala? É a taxa da glicose, como normalmente as pessoas comentam, mas chama-se glicemia, é a dosagem da glicose sanguínea, tá certo? Então, vamos entender da seguinte forma. A glicemia, ou a taxa da glicose, ela está no sangue num determinado valor que tem que ser mantido sob controle e ser feito às custas de hormônio, que é a insulina. Pronto. Então, a insulina do corpo da gente mantém a glicose estabelecida num determinado patamar e está dentro do saudável. Passou disso daí, começa a ter problema. Então, se a pessoa tinha, né, minha taxa era de 65, 40 anos atrás, hoje em dia está em 90, tá bom. Tá, mas estava melhor antes. Então houve um desgaste. O organismo sofreu um desgaste na qualidade do controle. Seja por estresse, por medicamento, por acidente ou por uma doença que pegou, mas o fato é, a coisa mudou. Se você não teve nada, está super saudável, está só comendo, mandando com força mesmo, e a tua glicemia de 60 está em 90, ó, não está legal. Freia. Por quê? O problema já chegou. Você está forçando a barra. Ou pior, se você vive em controle alimentar e ela só está passando de 60 para 90, vai chegar em 100. Então, o que é que havia no passado? Uma noção geral de que a dosagem de 120 era ótimo. Hoje em dia isso caiu para 99 com medida de segurança, porque se verificou o quê? De 120 para frente é mais fácil pipocar. Então tem que se manter isso mais baixo. Então a gente precisa orientar os pacientes que deve sim essa glicemia ficar mais baixa. Doutor, qualquer hora do dia que eu tiro a minha glicose tá bom. Não. Glicemia é tirada a veinha do braço ali no laboratório de manhã em jejum, de preferência. Tem laboratório que vai conseguir fazer um pouco diferente isso daí. Tem técnicas hoje mais elaboradas na coleta da glicose, mas a grosso modo é isso. O que é que você deve fazer de preferência? Vai escolher o laboratório, se puder, liga para o laboratório e pergunta qual é o protocolo que aquele laboratório segue para colher o sangue para aquele determinado exame. Aí fica mais fácil, ninguém vai errar. Eu posso comer até 8 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas, pode ser de dia, tanto faz. A preferência é você ligar para o laboratório, pergunta como é que eles procedem e você faz igual, tá bom?
Porque colher o sangue em jejum é uma coisa, colher o sangue após o jejum é outra. São valores de referência diferentes. Curva de glicemia, várias vezes para colher o sangue durante o dia. Alimentação hiperestimulada, um copo de glicose para a pessoa tomar, para dosar, certo? Fazer teste com certos elementos. Então, tem várias formas de se dosar isso daí. A hemoglobina glicada ou glicosilada é um teste mais refinado, tá? Então, o que é que importa? Liga para o laboratório, lê direitinho como é que foi lá que o médico solicitou o exame que você está precisando fazer, segue o protocolo do laboratório para fazer o preparo e você vai executar o exame com segurança. Aí sim você vai ter uma verdadeira qualidade daquele exame que está sendo feito. Você colaborou positivamente e aí a interpretação vai ficar melhor. Então depois a gente vai dizer, ó, realmente, o glicose está assim, está assado, tem de classificar com você como diabético sim ou não e por aí vai. Mas e o pé diabético? Bom, primeira premissa é que o pé diabético tem que ser o pé de um diabético. Ninguém tem pé diabético porque achou bonito. A pessoa tem que ter diabetes. É considerado a entidade clínica, o pé diabético, quando existe algumas alterações características nesse pé. Notadamente, alterações que são neurológicas. Então, alteração de sensibilidade, força, posição, domínio de movimento, coordenação motora, tato, percepção de onde você está pisando, tá certo? Alterações, às vezes, da sudorese, um pé às vezes sua, o outro não sua, um pelo de um lado caiu, o outro não, alteração de coloração, os dedos estão atrofiando, ficando em garra, estão mudando da posição, tá certo? Isso leva a alterações que a gente vê. O controle neurológico no pé, que não é meramente o pé, começa normalmente dos dedinhos e vai subindo até ali o meio da perna, que também acontece em mãos, são as mãos do diabético, é caracterizado notadamente por uma disfunção neurológica associada a essas coisas que a gente falou. Mas também existe especificamente a questão da circulação. E se sabe que em nível microscópico, os microvasinhos que estão irrigando esse nervo, eles estão doentes. Os vazios estão doentes, vão nutrir de forma diferente o nervo funciona diferente, e uma coisa leva a outra, e lá está instalado um dano nesse pezinho desse paciente, tá bom? E aí daí para frente é só cuidado e controle, para que não aconteçam acidentes graves, amputações, que é o grande medo que todo mundo tem. Doutor, amputação. E outra, é aqui necessário relatar e solicitar e conversar, principalmente para colegas médicos que estejam nos vendo, enfermeiros, tá? Que não são da área da especialização nossa, da angiologia e cirurgia vascular, que a gente precisa dar tranquilidade a esse paciente, orientação, e todo mundo tem que ter a noção, olha, infelizmente, diabéticos são amputados. Pessoas precisam saber disso. E às vezes a relutância em não querer amputar com o dedo ou meio pé pode levar à vida. É bom fazer isso? Não, mas é necessário. Ninguém amputa os outros porque acha bonito. A gente não amputa porque quer. A gente amputa porque precisa fazer. Agora, se também o paciente passa anos e anos e anos fugindo da doença, não adianta se esconder porque a doença está dentro de você. A doença está dentro do diabético. Não é porque o médico, eu vou deixar de ir ao médico que isso não vai acontecer comigo. Pelo contrário, eu vou capaz de você ser o primeiro. E por que isso? Porque é óbvio, está dentro do paciente. Como é que o paciente tem um problema, está complicando, todo mundo quer ajudar e o cara foge. Então, eu sinto muito em lhe dizer, eu tenho que ser realista com você. Não dá para ser de outra forma. Se demorar, vai ser pior. Se demorar em procurar ajuda, inevitavelmente um dano muito mais severo pode se instalar e acabou-se. Outra coisa que a gente vê com frequência, e eu preciso que os colegas médicos que eventualmente estejam por aqui reforcem isso para seus pacientes. E a todos vocês que têm conhecidos que são diabéticos, reforcem isso. Olha, é muitas vezes necessário internar. Ninguém quer internar, é necessário.
Não importa se a saúde pública está isso ou aquilo, se o sistema privado está isso ou aquilo, não estou aqui questionando isso. O que a gente precisa, às vezes, é entender que é muitas vezes necessário fazer um internamento para iniciar antibiótico, colher exame de sangue, exame da ferida, fazer curativos adequados, procedimento cirúrgico de nível de complexidade variado, muitas vezes para não amputar. Tá? Não é porque a gente vai internar que tem que ter uma amputação, não. Lógico que se nós estivermos em cidades menores, onde você não tem tantos recursos e às vezes uma via de transporte, de transferência não está sendo fácil, para um hospital de melhor recurso, muitas vezes esse paciente evolui com uma amputação, sim, inevitável. Porque às vezes não dá para fazer diferente. Não que a gente não queira, mas que às vezes é necessário fazer justamente para não evoluir para algo maior. Botou aí o meu dedo, dá para salvar? Daria, mas como não vai dar, vamos tirar logo antes que perca o pé. E o pé antes que perca a perna. E o pé e a perna, às vezes, antes que perca a vida. Então, essa noção tem que ser vista. Então, o pé diabético, a grande característica, além da diabetes em si, é que existe uma alteração em nível circulatório, que pode ser de vasos grandes ou de vasos microscópicos. As lesões, muitas vezes, a bactéria entra sem você ver ferimento nenhum na pele, nas unhas, entre os dedinhos, às vezes uma frieirazinha, mas às vezes você não vê, porque é microscópico. A defesa imunológica desse paciente está baixa, ela está deficiente, ela tem limitações, existem brechas por onde a bactéria entra. Tá? E nessas horas a gente precisa fazer intervenção. A característica, como eu estava falando, é uma alteração neurológica. Você tem um pé que é o que a gente chama de neuropático, ele tem uma neuropatia. E ela pode ser apresentada de várias formas e muitas vezes ela não tem mais cura. Neuropatia muitas vezes não cura. Tá? Você vai ter que viver com ela. Agora, significa que é o fim do mundo? Não. É aprender a viver. Primeira coisa é manter nível de controle alimentar e da glicemia dentro do padrão aceitável para o seu caso. Controle de higiene pessoal, controle de peso, mudar calçado, mudar hábitos, tirar o pé da água direto. Tem gente que vive com o pé dentro da água, num charco, onde o pé está sempre encharcado, no calçado também. Tem 10 vezes mais cuidado. Tá? Se você vai se meter em situações onde há esses riscos, tem que mudar, tem que ter mais proteção. Não sabe o que fazer? Procura ajuda. Pedir ajuda não faz mal, não é vergonhoso, é necessidade. E assim você vai ter melhor qualidade de vida, sobrevivência, mais tempo para estar com as pessoas que você ama. Outra coisa importante, só para você ter ideia. Tá aqui, ó. Tem um livro aqui, para meu aviãozinho para cá. Só para vocês terem ideia. O pré-diabético é tão importante que tem um livro, livrão, dedicado especificamente à entidade. Isso aqui é uma das bíblias da, entre aspas, né, do pré-diabético. Tá? Existem outros livros, certamente. Tratado de cirurgia vascular, câmara hiperbárica, um monte de coisa, que a gente vai tratar depois. Mas é uma atividade tão importante que precisa ter um aparato de conhecimento técnico específico. Agora, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do fisioterapeuta, precisamos do endocrinologista mais do que tudo, do cardiologista, de alguém que trate do apoio do pé desse paciente, do enfermeiro de curativo especializado, da equipe multidisciplinar, psicologia, psiquiatria, que está tudo envolvido. Um axioma máximo da medicina é que o diabético, ele é o portador da patologia que precisa de toda a medicina existente e ainda daquela que vai ser inventada no futuro, só para ele. Por quê? Porque é fato. Há coisas futuras ainda que não chegaram, mas que ele vai usar. Tá? No passado ninguém falava em célula-tronco, hoje é uma realidade. Certo? Então, medicamentos novos, alimentos, suplementos, tudo isso é novidade. Tá? Equipamento para medir a pisada do paciente, tá bom? Então, aqui no TV, eu separei algumas coisas que a gente pode usar para orientar aqui. O pré-diabético está aqui, ó. Cuidados, isso aqui é do Google, imagem livre, você pode procurar, pode olhar, pode pesquisar. Tá? Dosar sua glicemia, ter noção da percepção plantar, medir a sensibilidade do pezinho,
tá certo? Análise de pulso, classificação de feridas, tá? Aqui o pé diabético, as feridas, as úlceras sem lesão até a gangrena, feridas embaixo do pé, tudo isso faz parte do contexto da doença do pé diabético, tá certo? Então, só um adendo aqui, recomendo, se você puder, nesse momento, dá aquela parada, reflete e pega esse vídeo, manda para outras pessoas, compartilha. Se puder, se inscreve no canal, ativa o sininho. Colegas médicos que não são vasculares, nós temos o acesso pelo Linktree para você ter acesso ao nosso curso, que fala mais de doença vascular periférica, você que não é especialista. Não é um curso aprofundado dentro da especialidade, mas é um curso de especialidade para colegas que não são especialistas. Vocês terão uma visão bem mais ampla, estarão se preparando para o futuro, antes que esse futuro chegue, que na verdade ele já chegou e é todo dia para a gente. Vocês estarão melhor preparados para qualquer situação que advenha a partir daí. Pode ter certeza. Assistir o curso, você no mesmo dia você já aplica e já fica melhor para você e para seus pacientes. Vão saber como melhor solicitar exame da melhor forma possível, sem erro, e ser feliz. Tá bem? Todos precisam de cuidados. E o diabetes precisa toda hora. A visão, as unhas dos pés que não forem bem cuidadas, podem trazer problemas gravíssimos. Existem os podólogos, né? O podiatra, o enfermeiro podiatra que pode trabalhar nisso daí e ajudar vocês a orientar melhor o diabetes e sair de um risco de trombose, de um risco de amputação, tá certo? Sapatos especializados, procurem na internet calçado para diabetes, para proteger melhor os pés de vocês. Ortopedista para ver como é que está o pé, como é que está o dano articular, como é que está a pisada, como é que está a marcha. A gente sabe que existem muitos ortopedistas que não são habituados a tratar especificamente com diabetes, mas a gente trabalha em conjunto. Ortopedia e cirurgia vascular e a endocrinologia tem que ter um tratamento conjunto. A avaliação de sensibilidade, avaliação de postura, caminhar, enfim, tudo isso é necessário para o pé diabético. E o pé diabético precisa de tudo: conforto, carinho, dedicação. Precisa ser visto, paciente diabético, chegou no consultório, tem diabetes? Tem, olha os pés. Eu não estou sentindo, não tenho queixa nenhuma nos pés. Melhor ainda, vamos olhar. Porque antes que a queixa apareça. E, às vezes, a queixa de não ter queixa, a referência, na verdade, não tenho queixa, meus pés não incomodam, é porque já são dormentes. Tá? 6, 7, 8 anos de doença diabética, já tem alguma coisa instalada a nível vascular, certamente. E neurológico, pode ter certeza. Nem que seja mínimo, mas existe. Existem exames mais sofisticados, como a eletroneuromiografia e análise de bioimpedância, que podem ver isso melhor e mais precocemente. Doença arterial, doença venosa no diabético, ultrassonografia com Doppler, arterial venoso. Tem que saber qual vai pedir. No curso a gente orienta melhor como é que isso é solicitado, para que os médicos possam melhor entender, compreender, divulgar e executar com perfeição a solicitação do exame, para que não haja um tiro errado, não solicite o exame errado. Você vai solicitar do jeito certo, o exame certo para o teu paciente. E nesse contexto, a gente trata melhor o que precisa. Tá bom? Então, o que eu quero deixar aqui é essa mensagem. Pé diabético, tem jeito? Tem. Depende da fase, vai variar o jeito que vai ser dado. O prognóstico, que é a previsão de futuro para esse pé, qual a melhor situação para a pessoa ter mais cuidado, ter melhor chance de sobreviver e a longo prazo evitar amputações. Vai ser necessário, doutor, fazer um cateterismo nas minhas pernas? Isso é outra história que a gente pode conversar depois. Tá? Pode ser feito? Pode. Tipos de curativo? Também. Medicina avançada, medicina hiperbárica, tratamento em câmara hiperbárica também. Mil coisas podem ser feitas. Com o tempo a gente vai falar. Aqui, ó. Câmara hiperbárica, tratado vascular, pé diabético, enfim, tem muita coisa para se conversar. Depois a gente vai trazer mais coisas, orientar vocês, mas fica essa ideia. Pé diabético é algo que pode ser bem conduzido para uma vida feliz, sim, mas precisa de integração multidisciplinar e interdisciplinar e, notadamente, pacientes familiares. Tá bem? Fica essa ideia, fica essas orientações. Vamos desmistificar as coisas, vamos levar com seriedade. Doença vascular não é bicho de cabeça, não, desde que você entenda.
e compreenda e peça ajuda quando não sabe. E a gente que é vascular tem que pedir ajuda a outros colegas também, porque ninguém sabe de tudo. A gente tem que sempre progredir, sempre ajudar mais, crescer mais, prosperar e levar isso também para quem precisa. Tá certo? Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Colegas, quiserem fazer o curso, é um curso simples, é um curso interessante de fazer. Você vai ter mais de 300 slides, tudo explicado por mim mesmo. Eu que dou a aula no curso, eu que oriento vocês sobre a coisa, e vocês vão compreender melhor e vão ficar realmente sabendo mais de doença vascular periférica. Dela, dos exames, relação com o Covid, como é que está a coisa hoje em dia, e eu garanto que vai ser melhor para vocês e os pacientes. Tá certo? Um abraço, a gente se vê em breve.